Boa noite, meus aterrorizados. Aqui é Angel Black com mais uma história de terror para vocês. Uma não, né? Várias. Mas antes de irmos para a história de hoje, peço para você que não é inscrito que se inscreva no canal. Deixa aquele like para fortalecer e ajudar o canal a crescer. E também compartilhe em todas as suas redes sociais. Agora, se você não gostar, vai lá. Compartilhe com os inimigos e se vingue deles. Também não deixem de estar ativando todas as notificações do canal, tocando o sininho das notificações. Só assim você receberá o conteúdo do canal assim que ele chegar no YouTube. Lembrando que é na opção todas que você deve apertar o sininho, falou? Bom, sem mais delongas, vamos às histórias de hoje? História, conto ou relato, você decide se acredita ou não. Eu, Angel Black, acredito sim e muito no sobrenatural. A primeira história de hoje falaremos sobre lobisomens. Se um lobisomem já assusta, imagine uma família inteira. Vamos lá então? A família de lobisomem. A dinastia partida dos Gandelon. Um lobisomem para muitos já é difícil de acreditar. Mas o que dizer de uma família inteira de lobisomens? Tal história aconteceu na região de Jura, no oeste da França, em 1598. No verão daquele ano, um garoto chamado Benoit Bdel e sua irmã estavam colhendo morangos próximo à vila de Saint-Claude. Enquanto o menino estava escalando uma árvore, um lobo com mãos humanas surgiu no meio da floresta e agarrou sua irmãzinha. Benoit pulou da árvore e tentou esfaquear o lobo, mas o monstro arrancou a arma de sua mão e desferiu uma mordida em seu pescoço antes de correr para o interior da floresta. Alguns camponeses que estavam passando ouviram os sons de gritos e correram para ver o que era. Eles encontraram Benoit sangrando em profusão e sua irmã estava caída ao lado, em choque. Antes de morrer pelo ferimento, Benoit fez uma descrição da criatura que o atacou. Os camponeses, furiosos com o que havia acontecido, entraram na floresta para procurar a besta responsável pela tragédia. Mas, ao invés disso, descobriram uma menina chamada Pernette Gandelon vagando sem rumo por uma trilha. Os aldeões perceberam que o vestido de Pernette estava coberto de sangue, então concluíram que ela deveria estar ligada ao ataque. Quando se aproximaram, ela rosnou como um animal selvagem e atacou o bando. Eles reagiram e, em maioria, é claro, a mataram. A despeito de Pernette ter confessado ou não que era um lobisomem, ainda que algumas testemunhas tivessem certeza disso, havia uma razão a mais para toda aquela violência contra uma moça com pouco mais de 17 anos. A família dela, os Gandelon, era bastante impopulares. Pernette e os demais membros da família viviam na floresta, em uma cabana isolada do restante de Saint-Claude. Havia muitos rumores a respeito do estranho clã.
As malínguas sugeriam que eles guardavam algum segredo horrível e, por essa razão, preferiam se manter afastados para que ninguém descobrisse. Outros afirmavam categoricamente que o patriarca mantinha relações pouco naturais com as filhas e que, pelo pecado cometido, as meninas haviam desenvolvido estranhas características: 6 dedos em cada mão, orelhas pontudas e rabos de lobo. Outros diziam que todos os Gendlon eram satanistas e veneravam Lúcifer, sacrificavam crianças na floresta, entre outras coisas. Havia ainda a suspeita de que eles seriam lobisomens e que, como tal, matavam quando tomados pela licantropia. O corpo de Pernet foi arrastado até St. Cloud e colocado na frente da prefeitura com uma placa que se lia: filha de lobisomens. A placa foi colocada em volta do pescoço da jovem. Após esse assassinato, seus irmãos Pierre e Antoinette foram também acusados de serem lobisomens. Uma família de vizinhos dos Gendlon relataram uma história medonha de que os irmãos haviam sido vistos participando de uma missa negra e de uma orgia. Em uma das versões, Antoniette, que tinha apenas 13 anos, teria sido visto fazendo sexo com um bode preto, um dos mais conhecidos disfarces do demônio. A loucura se apossou do povo de St. Cloud e uma turba seguiu para a casa dos Gendlon, exigindo que os irmãos se entregassem. Quando se negaram, simplesmente entraram na casa e os levaram amarrados para a praça da cidade. Após serem torturados, Pierre acabou confessando que as acusações eram verdadeiras. Ele admitiu que o demônio havia oferecido à família peles de lobos, que tinham o poder de transformar os Gendlons em lobisomens, quando eles jogavam as peles sobre suas cabeças. Os Gendlons eram capazes de se transformarem em lobos e correr pelos campos com as 4 patas, devorando animais e também humanos. O patriarca da família, George, e sua esposa também foram acusados de participar das barganhas demoníacas, ainda que a confissão de Pierre eximisse seu pai e sua mãe de qualquer envolvimento. E as coisas não pararam por aí. Primos próximos e distantes, 2 tios e mais um avô que vivia no vilarejo vizinho também foram acusados. Segundo os rumores, até mesmo uma família de uma aldeia longe de St. Cloud, que tinha por sobrenome Gaudilion, acabaram arrastados para a teia de acusações e boatos. Por pouco não acabaram sofrendo represálias. Para o azar dos Gendlons, o infame juiz Henry Boget, um homem severo e temido, foi colocado à frente dos trabalhos legais. Embora muitas pessoas acreditassem em lobisomens, a maioria se mostrava cética que tal coisa poderia existir. Existia a crença em que o demônio poderia corromper as pessoas e fazer com que elas acreditassem que haviam se transformado em lobos. Boget levava muito a sério as histórias sobre lobisomens. Ele era o autor de Exame de Sorçairas
Exame das Feiticeiras, um livro popular publicado em 1590 que detalhava as confissões de mais de 40 bruxas, versando a respeito de adoração, missas negras, conjuração carnal com demônio e, claro, licantropia. De fato, um dos capítulos era justamente a respeito de homens que se transformavam em lobos e como tal coisa se espalhava pela França como uma epidemia profana. O dito juiz afirmava que em sua carreira havia sentenciado, pasmem, mais de 600 lobisomens e que seu trabalho era essencial para manter a paz. Ai, que ódio desse juiz, gente do céu. Enquanto visitava os Gandelon na cadeia, o juiz percebeu que Georges, Antoinette e Pierre manifestavam claros indícios de terem licantropia. Por exemplo, quando Bourget espetou Pierre com um alfinete de prata, ele imediatamente gritou e se atirou no chão, como se estivesse sofrendo convulsões. Além disso, a face e as mãos da família apresentavam o que o juiz chamava de sinais inequívocos da licantropia, na forma de arranhões, unhas em determinado formato e o sinal de um sexto dedo amputado. A respeito de Pierre, que estava muito ferido pela tortura sofrida, o juiz disse: "Esse monstro sequer parece um ser humano. Não há como olhar para o seu semblante bestial sem sentir horror." Oh, meu pai, que raiva! Oh, mas que época para se viver, não? Ai, desculpa se meter no relato, deixa eu continuar. O juiz afirmou que a família deveria ser mantida presa na masmorra até que se transformassem em lobisomens, provando assim que as acusações eram verdadeiras. É claro, os Gandelon jamais se transformaram em lobos, e isso começou a chamar a atenção da população, que passou a levantar dúvidas sobre as histórias cada vez mais exageradas para muitos. O juiz estava meramente se promovendo às custas da desgraça alheia ou sendo um completo idiota. Percebendo que as coisas poderiam virar contra ele, o juiz atribuiu a falta de transformação à falta das capas encantadas e de ungüentos sabidamente usados pelos licantropos para iniciar a tal transformação. Os irmãos Gandelon foram sentenciados a morrer na fogueira, mas no último momento a pena de Antoinette foi comutada para que ela pudesse viver em um convento até o fim de seus dias. Pierre, o menino de 13 anos, foi executado, seguido de seu pai e de 2 tios. Ai, que covardia, eu não aguento isso. Aí, deixa eu voltar para o relato, gente, desculpa. Após os trabalhos, Henri Bourget, o dito juiz, ai que raiva desse homem, conquistou uma enorme fama em toda a França, sendo conhecido como um dos mais importantes demonologistas e caçadores de bruxas de sua época. Claro, covarde. Gente, desculpa, eu não vou se meter mais no relato, deixa eu terminar aqui. Em 1602, ele publicou Discours Escrables de Sorciers, discursos execráveis sobre a feitiçaria, um manual que tratava de bruxaria, que teve 12 reedições em 12 anos. O magistrado teria morrido na pobreza extrema e louco,
em 1619. Ele acreditava ter sido vítima dos malefícios de bruxas que o amaldiçoaram. Que malefício de bruxa, sua ruindade mesmo deixou ele louco. Aí, desculpa, gente, deixe nos comentários suas opiniões sobre essa história, que eu só de ler aqui eu tô me mordendo, sabe, de raiva mesmo. Gente, a ignorância, meu Deus, quanta pessoa inocente morreu nessas épocas, não? Agora vamos ao próximo relato, a próxima história, tá bom? Vamos lá, antes que eu tenha uma síncope nervosa aqui, gente. Próxima história é Ajuda. Janaína entrou em seu quarto para dormir. Como todas as noites, ela assistia um pouco de televisão, até que o sono chegasse. Nesse dia passava um filme de terror que ela já tinha assistido anteriormente, onde uma mulher ajudava espíritos a resolver os seus problemas na Terra para que eles pudessem passar para o outro plano. Que legal deve ser ver espíritos! Eu queria poder ajudar as pessoas assim também, pensou ela. Nesse momento, ela sentiu um vento frio tocar seu rosto. Para seu espanto, a janela do seu quarto estava fechada. E ela sabia que nesse dia não fazia tanto frio. Não dando muita importância ao fato, desligou a televisão e foi dormir. Às 3 da manhã, ela acordou de um pesadelo. Não se lembrou o que era, mas continuou com medo, porque sentia algo estranho. Ela olhou para um canto do quarto que ficava atrás da porta, quando ela estava aberta, e viu a sombra de uma pessoa. Bom, ela não podia ver quem era, então ela gritou. A sombra se moveu em sua direção. Janaína pôde ver que era uma mulher e estava vestida com uma roupa suja de hospital, mas não pôde ver detalhes de seu rosto devido à escuridão. A porta do quarto se abriu e a luz se acendeu. O que foi, filha? Perguntou seu pai. Acho que tinha um espírito no meu quarto. Estou com muito medo, pai. Fica aqui comigo um pouco. Foi só um pesadelo. Volte a dormir, respondeu seu pai, fechando a porta do quarto e apagando a luz. Ela rolou na cama por um tempo, mas dormiu, até que sentiu alguma coisa agarrando-lhe os pés. Ela olhou e viu aquela mesma mulher no pé da sua cama, arranhando todo o seu corpo. A mulher era pálida e seu rosto estava cheio de cortes abertos. Seus olhos expressavam raiva e tristeza. Você se ofereceu para me ajudar. Agora estou aqui, disse o fantasma ou a fantasma. Não, eu não posso te ajudar, vai embora, me deixa em paz, gritou Janaína, enquanto chorava. O fantasma da mulher deu um berro de horror e saltou em cima de Janaína, que desmaiou. De manhã ela contou tudo para os pais, que não acreditaram na história. Nos dias seguintes, ela viu o fantasma da mulher várias e várias vezes, mas o ignorou, até que um dia o fantasma não apareceu mais e Janaína, nunca mais o viu. E a partir dali, ela nunca mais se ofereceu para ajudar nenhum fantasma. Por isso eu digo, meus aterrorizados, pensem bem antes de oferecer ajuda, sem saber quem vai recebê-la. Esse caso foi tirado
de um site que deixarei na descrição do vídeo. E o primeiro relato também deixarei a fonte na descrição do vídeo. Próximo relato, história, conto, vocês decidem, é anatomia. Dr. Frank era professor de universidade, homem da ciência, cético a qualquer assunto relacionado à religião. Se não estava aprovado pela ciência, não existia, dizia ele quando se via no meio de uma conversa sobre o tema. Certo dia, saindo do seu carro, quando chegou à universidade para a sua aula noturna, escutou uma voz. Doutor Frank? Disse uma moça de uns 17 anos, se aproximando dele. Ele respondeu, né? Pois não. Curioso já para saber, né, quem era aquela moça. Definitivamente nenhuma de suas alunas. Ele conhecia todas por nome. Sou a filha da Marisa, sua colega de yoga, respondeu a moça com um belo sorriso. Desculpa te incomodar, mas eu estou a ponto de prestar vestibular. Sonho em ser médica, mas não tenho estômago. Queria assistir uma de suas aulas de anatomia, se possível for. Está bem. Apesar de que não deveria permitir, estou somente prestando um favor à sua mãe, respondeu o Dr. Frank, já andando em direção ao prédio. Caminharam por uns 5 minutos até que chegaram à sala, onde o Dr. Frank iria dar a sua aula. Olha, menina, não atrapalhe a minha aula. Não faça perguntas e não fale nada. Senta nessa cadeira e apenas assista. Quando formos analisar corpos, você pode chegar perto. Não quero me meter em encrenca por trazer você aqui, disse ele com um ar sério. O tempo foi passando. Chegaram os alunos e a aula começou. Dr. Frank olhava para a moça de vez em quando, que parecia muito interessada na aula. Algum tempo depois, pediu a 2 alunos que tirassem 2 corpos do freezer para que ele os demonstrasse em um procedimento. Professor, tem 2 corpos recém-chegados aqui. São indigentes, encontrados pela polícia alguns dias atrás. Foram mortos a tiro. Está aqui o relatório. Ainda não foram usados para estudo, disse o rapaz, estendendo uma prancheta com a informação dos cadáveres. Olhando o relatório, o professor balançou a cabeça, dizendo que sim. Os 2 alunos retiraram os corpos dos plásticos e os colocaram em cima da mesa. A moça se levantou curiosa e foi até os corpos. Doutor Frank, cuida de mim, por favor, disse ela tremendo, com um olhar estranho e se aproximando do professor, que imediatamente foi falar com ela. Ela se virou e saiu correndo da sala, e ele atrás dela. Quando ele alcançou o corredor, não a viu mais. Se aproximou do vigia. O senhor viu para onde foi a moça que saiu da minha sala? Perguntou o Dr. Frank. Ninguém passou por aqui, não, senhor, respondeu o vigia intrigado. A moça que entrou comigo mais cedo para a aula de anatomia, explicou ele. Me desculpa, doutor, eu não vi ninguém entrar com o senhor, contestou o homem, mais intrigado ainda. Dr. Frank virou-se em direção à sala, agarrando o celular do bolso. Selecionou o celular de Marisa e, segundos depois, alguém atendeu. Oi, Marisa. É o Frank da aula de yoga. Escuta, sua filha esteve aqui e pediu para assistir uma das minhas aulas de anatomia.
Acho que ela não aguentou ver os cadáveres e foi embora chorando, contou ele à mãe da moça. Estranho, ela foi acampar com o namorado e deveria estar de volta somente amanhã, respondeu Marisa com um ar preocupado. Bom, pode ter sido outra Marisa então. Eu conectei com você primeiro, mas deixa pra lá, tenho que ir ver meus alunos, eles já me esperam. Disse já desligando o telefone. Acampamento? Sei. Esses adolescentes. Ele voltou à sala e os alunos já haviam começado a estudar os corpos. Se aproximou da mesa para tomar a liderança da aula novamente. Sua feição mudou completamente. O terror tomou conta de todo o seu corpo. Para! Gritou Frank, tirando a mão do rapaz que estava dentro do abdômen do cadáver. Ela não é indigente, eu a conheço, disse ele, aterrorizado. Ali, deitada na mesa de estudos, com o tronco do seu corpo aberto, estava a filha de Marisa. Dr. Frank tremia da cabeça aos pés. Não sabia o que pensar. Estava confuso e com medo, pois aquilo era novidade para ele. Ele deu um passo em direção à porta e ali estava ela novamente. A brisa da noite tocou sua nuca e ele se arrepiou. Me devolva para minha mãe, disse ela, com voz trêmula. Um segundo depois, já não estava mais lá. Dr. Frank dispensou seus alunos, sentou-se onde supostamente estava a garota e ali ficou por horas, pensando tudo o que ele não acreditava, ele teria que começar a reconsiderar. DMS deve ser quem mandou o relato e a fonte estará também na descrição do vídeo. E agora vamos ao último relato de hoje, que é um caso policial, tá bom? Vamos lá? Hoje vou contar o caso de Judy Arias. Desde o início do namoro, dizem os amigos, Judy Arias e Travis Alexander tiveram uma química potente. Judy, 26 anos, era uma aspirante a fotógrafa, loira, bonita e aparentemente despreocupada. Alexander era um palestrante motivacional de 29 anos, vendedor e mórmon devoto. Amigos disseram que a conexão foi instantânea. Quando eles se conheceram, abre aspas, ela estava muito animada com o relacionamento. Ela adorava o quão engraçado ele era e o quanto eles se divertiam juntos. Travis adorava se aventurar e fazer coisas diferentes. Fecha aspas, disse a amiga de Alexander, Sky Lovinger Hughes. Embora morassem em estados diferentes, ele estava em Mesa, Arizona, e ela em Palm Desert, Califórnia. Eles mantiveram um relacionamento à distância por alguns meses e se conheceram em Murrieta, Califórnia, casa de Sky e de seu então marido, Chris Hughes. Mas os amigos de Alexander disseram que começaram a perceber sinais de alerta com Judy. No início do relacionamento, logo no início, eles disseram que alertaram Alexander sobre suas preocupações e que até ficaram preocupados com a sua segurança, pois as coisas ficaram tóxicas e voláteis entre os dois. Abre aspas. Comecei a ver as coisas que eram apenas,
que não eram apenas perturbadoras, disse Sky. Eu disse, Travis, temo que vamos encontrá-lo picado no freezer dela. Desde muito cedo, ela estava completamente obcecada por ele, fecha aspas. Após a convenção, quando Travis e Jude começaram a se ver mais, eles viajaram para locais populares no sudoeste. Jude documentou online seu tempo juntos, postando fotos nas redes sociais. Em um e-mail para Ruggs, Travis compartilhou o quão profundamente ele se importava com ela. Houve problemas, no entanto, no romance florescente. Alexander estava profundamente envolvido em sua fé, e ela não era mórmon. Sem o conhecimento dos amigos, os dois estavam fazendo coisas antes do casamento, quebrando um dos princípios mais importantes da fé mórmon. Para os mormons, esse tipo de atividade, digamos assim, antes do casamento era totalmente proibida. A lei da castidade basicamente diz que seu corpo é um espaço sagrado. Seu corpo foi dado a você por Deus. Não é apenas seu. Não é apenas suas as decisões para fazer o que quiser com ele. Deus deu isso a você e você deve respeitar isso. Os santos dos últimos dias acreditam que, porque o casamento é tão importante e tão intenso que você precisa se preservar. Preservar essas expressões para seu cônjuge, para se manter puro. Ser fiel à sua religião era incrivelmente importante para Travis. E a culpa que sentia pelo relacionamento deles começou a pesar sobre ele, disseram os amigos. Abre aspas, ele sempre foi incrivelmente forte na igreja, mas depois de conhecer Jude, algumas das conversas foram sobre o desafio da moralidade, porque essa garota está em sua vida, disse outro amigo, Dave Hall. Travis mantinha um blog chamado Ser o Melhor de Travis Alexander. Em um post, ele escreveu abertamente sobre a sua infância. Por exemplo, ele escreveu sobre uma infância difícil, enquanto crescia no sul da Califórnia com seus pais, que eram viciados em drogas na época. Em seu blog, Alexander escreveu: quando você dorme por 4 dias, com uma casa cheia de crianças e não há comida cozida. Nós comíamos o que estava lá, mas em pouco tempo o que era comestível seria comido ou apodrecido, e depois o que estava podre seria comido também. Logo depois que Travis conheceu Jude, ele enviou missionários para a casa dela. Ele também falou sobre o livro de Mórmon com ela e citou escrituras para ela. Poucos meses depois do encontro, Aria se converteu ao mormonismo. Ele a batizou. Ruggs disse que Travis ainda lutava e sofria com a culpa pelo fato de que ele e Arias estavam fazendo coisas, vamos colocar assim. Ambos estavam pecando aos olhos de sua igreja. Travis queria se casar com uma virgem mórmon pura e ao fazer coisas com ele, Jude se eliminou como um potencial matrimonial para Travis. O casamento era o fundamento da fé mórmon e que era muito importante que os membros se conhecessem e se casassem no templo. Logo no início, os amigos de Travis começaram a notar o comportamento estranho de Jude.
particularmente sua paixão por seu amigo. Em uma noite, estávamos todos na banheira de hidromassagem e somos 4. Você sabe, é hora de conversar e sair. Bem, Jude estava do tipo subindo em Travis enquanto estávamos tentando ter uma conversa, disse Hugs. Abre aspas. Ela estava em cima dele. Quero dizer, como aluna da 8ª série, cujos pais estão fora da cidade, tipo, montando em seu colo e chupando seu pescoço. E Travis continuou empurrando ela e disse, o Jude, o que você está fazendo? E eu olho para o Chris e fico tipo, ela não percebe que estamos sentados aqui também, lembra o Ruggs? Foi na época em que ela se tornou muito possessiva com ele, fecha aspas. À medida que seus amigos a conheceram melhor, eles disseram que ficavam cada vez mais assustados com o comportamento de Jude. Ruggs disse que Jude seguiria Travis até o banheiro e ficaria do lado de fora da porta, ou escutaria suas conversas. Ruggs também disse que ela vasculhava o celular de Travis e em várias e várias ocasiões, bem como mídias sociais, e-mails, enfim. E Ruggs também acrescentou que Jude Arias foi tão longe a ponto de encaminhar e-mails entre Travis e outras mulheres para si mesma. Conversaram com Travis sobre suas preocupações. Um dia eles disseram o que sentiam e disseram que achavam que Jude era perigosa. Porém, disseram que Travis rejeitou terminantemente suas preocupações, dizendo que achava que Jude era boa e doce e que realmente gostava dela. Travis não acreditou neles, mas quando ele abriu a porta, de repente encontrou Jude. Depois de 5 meses juntos, Travis terminou com Jude. Semanas depois, ela se mudou para a mesa onde ele morava. Seus amigos ficaram perplexos. Sim, disseram a ele que Jude apareceria em sua casa sem avisar e entraria pela porta da garagem, porque ela conhecia o código. Ela até entrou na casa por uma portinha de cachorro. Enquanto isso, Travis começou a namorar uma mulher chamada Lisa. Jude tentaria assustar Lisa, batendo em sua porta e janelas antes de fugir. Os amigos de Travis disseram que seus pneus foram cortados em 2 ocasiões, enquanto ele estava namorando Lisa, e que ele e seus amigos acreditavam que Jude estava por trás disso. Quando Travis a confrontou com suas suspeitas, ela negou. Em abril de 2008, depois de morar em mesa por cerca de 8 meses, Jude Arias voltou para sua família em Yreka, na Califórnia. Apesar dessa mudança, sem o conhecimento de seus amigos, Jude e Travis continuaram se comunicando por telefone e mensagens de texto e praticando coisas por telefone. Mas em maio de 2008, embora as razões não fossem claras, o chat e as mensagens de textos revelavam que os dois estavam no meio de uma grande briga. No início de junho de 2008, Travis tinha planos de participar de um retiro da empresa em Cancún, no México, com uma mulher mórmon que ele estava, perseguindo. A mulher chamava Mimi. Os Ruggs já haviam chegado em Cancún e estavam tentando planejar atividades para quando Travis e Mimi chegassem.
Quando Travis perdeu uma teleconferência que deveria estar liderando, os Ruggs ficaram preocupados e deixaram uma mensagem de voz para ele. Abre aspas. Eu disse, T-Dog, é melhor você estar morto, mano. Sim, como se eu estivesse brincando com ele, sabe? Me ligue de volta, mano. Você sabe. Por que você está me insultando, hein? Por que você não está me ligando de volta? Eu disse a Sky. Algo está errado. Fecha aspas. Em 9 de julho de 2008, fazia 5 dias desde que seus amigos tiveram notícia dele. Mimi, que ainda não tinha saído para a viagem, e outros dois foram para a casa de Travis Alexander. Um amigo deu a eles o código da garagem para que eles entrassem na casa, onde encontraram um de seus colegas de quarto chamado Zach Billings. Billings abriu a porta do quarto de Travis e entrou, encontrando uma poça de sangue no tapete. Ele continuou pelo corredor até o banheiro, onde descobriu o corpo de Travis, caído no chuveiro. Os amigos então ligaram para o 911. As autoridades determinaram mais tarde que Travis estava sem vida há dias. Ele foi estocado pelo menos 27 vezes. Sua garganta foi cortada de orelha a orelha. E ele também foi baleado na cabeça. A polícia encontrou uma impressão de palma ensanguentada do lado de fora do quarto de Travis, longos cabelos castanhos no chão e paredes do banheiro que só ele usava, e uma câmera na máquina de lavar da casa. Quando os Huggs receberam a notícia, Chris Huggs disse, abre aspas, lembro-me de dizer, quase uivando, não, 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 oh meu Deus, como isso aconteceu? Não foi apenas o choque, eu não conseguia era sentir nada. Eu estava sentado na sala, sozinho, e percebi que Travis tinha ido embora, fecha aspas. Poucas horas depois que o corpo de Alexander foi encontrado, Judy ligou para a polícia para perguntar sobre o caso. Flores disse que Judy disse a ele que falou brevemente com Travis no dia em que ele foi morto enquanto estava dirigindo para Utah para ver um novo cara que ela estava namorando. Durante as conversas, Flores disse a Judy que seu nome havia aparecido repetidamente durante as investigações. Judy Arias negou estar no Arizona no momento do ocorrido com Travis. Investigadores forenses de computador fizeram uma descoberta chocante. Eles analisaram o cartão de memória da câmera que encontraram na máquina de lavar de Alexander e encontraram fotos dele e de Judy, com data e hora do dia do ocorrido. As autoridades descobriram mais tarde que o sangue da impressão da palma pertencia a Travis e a Judy. Flores e a polícia viajaram para Eureka, Califórnia, para prendê-la. Durante seus interrogatórios policiais, Judy tentou explicar por que chegou um dia atrasada a Utah para ver seu novo interesse amoroso. Ela era esperada em 4 de julho, mas chegou um dia inteiro depois. Ela disse à polícia que seu telefone tinha acabado a bateria e ela se perdeu na estrada. Ryan Burns, um homem que ela estava visitando em Utah, disse à polícia que tentou falar com ela 3 ou 4 vezes e que todas as vezes a ligação caía na caixa postal. Flores soube que uma arma de calibre 25 havia desaparecido da casa dos avós de Judy, cerca de uma semana antes. O calibre da arma dos avós correspondia ao calibre da cápsula de bala que havia sido encontrada no chão do banheiro de Travis. Ao questioná-la, Flores mostrou a Judy fotografias gráficas dela e de Travis,
poucas horas antes do ocorrido. Judy continuou a negar qualquer envolvimento no caso. No dia seguinte, depois de uma noite na prisão, Judy admitiu aos investigadores que estava na casa de Travis no tal dia. Judy alegou que ela chegou às 3 da manhã e que eles dormiram e tiveram relações. Ela alegou que, mais tarde, enquanto tirava fotos dele no chuveiro, eles foram atacados por 2 intrusos mascarados, um homem e uma mulher, que estavam empenhados em matar Travis. Ela disse que um dos intrusos mascarados lhe disse para sair e ameaçou matá-la e sua família se ela sequer mencionasse o incidente a alguém. As autoridades não acreditaram em sua história. Ela foi acusada pelo caso em 1º grau, na morte de Alexander. Judy permaneceu na prisão por mais de 4 anos, enquanto aguardava julgamento. Em janeiro de 2013, seu julgamento de pena de morte começou. No banco das testemunhas, Judy contou ao tribunal uma história totalmente diferente das 2 anteriores que ela tinha contado. Ela testemunhou ter feito aquilo com Travis, mas afirmou que foi feito em legítima defesa, quando ela deixou cair a câmera e que as autoridades encontraram lá na máquina de lavar. Ela alegou que Travis havia abusado dela em várias ocasiões anteriores. Em maio de 2013, o júri considerou Arias culpada no caso de 1º grau, no falecimento de Travis Alexander. Um juiz condenou Arias à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, depois que 2 júris não chegaram a um acordo sobre sentenciar a mulher à morte. Esse caso nos mostra como as pessoas podem mudar suas atitudes e acabar cometendo coisas graves com outras pessoas. Mesmo que a gente pensasse que a pessoa era uma pessoa boa, tranquila, doce. E esse é o caso policial de Arias. Se vocês gostaram, deixem nos comentários. E vocês, se quiserem ver mais casos policiais, dá um pulo lá no canal Fronteiras. Esse é um dos casos relatados por mim lá no canal, criado por mim e por César do Aliena Mundi, tá bom? E assim termina a coletânea de relatos de hoje. Tivemos de tudo aqui, né? De injustiça, terror e casos policiais. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, deixa sua opinião nos comentários, mas lembrando de manter o respeito, né? Na hora de comentar. Do mesmo modo que temos o direito de não acreditar, temos o dever de respeitar. E se você gostou mesmo, está passando aqui pela primeira vez, se inscreve no canal e meta o dedo no like. Não esqueçam a dedada, pois o like de vocês mostra para o YouTube que o canal está sendo bem aceito por vocês e assim vai mandar o conteúdo para mais pessoas, tá bom? E também compartilhem, né, com mais pessoas para que elas possam estar vindo conhecer o nosso trabalho e até fazer parte da nossa família Angel Black Contos de Terror. Agora também peço para você meter o dedo lá no sininho das notificações, assim você será, né, notificado assim que tiver um trabalho novo aqui no canal, uma nova história, um novo relato. Também peço para você que passou por uma aventura, assim, vamos dizer aventura com o mundo sobrenatural, aquela experiência assustadora ou não, ou aquele milagre, sabe, que mudou a sua vida, que milagre também é, né, sobrenatural. Ou se você ouviu histórias sobrenaturais da sua avó, da sua mãe, da sua tia, enfim, compartilha conosco. Agora, se você não passou por experiência nenhuma, se você não sabe história nenhuma e consegue criar aquele conto, sabe, de fazer a gente tremer a perninha de medo, manda também. O e-mail do canal é luçonjavermelha@gmail.com.
tudo em letrinhas minúsculas, mas também estará anexado na descrição desse vídeo. Na descrição do vídeo também você vai encontrar um link de um grupo de WhatsApp criado por uma amiga, uma inscrita muito querida. Lá vocês vão se conhecer melhor, trocar experiências, falar sobre o conteúdo do canal, entre outras coisas. E sempre dou uma passadinha lá para falar com vocês também. Vai estar na descrição do vídeo também o link do meu Instagram. Me segue lá, deixa um direct que eu respondo assim que possível, tá bom? Também você vai encontrar o link da página Angel Black Contos de Terror, vai encontrar o link da página do Guardião Sinistro, o Covil do Guardião, o canal do YouTube do Guardião Sinistro, o site de terror, onde foi tirado algumas dessas histórias que eu conto aqui, vai estar lá bem descritinho, né, na descrição do vídeo. Também você vai encontrar o link do canal Fronteiras, onde eu narro os casos policiais, canal criado em parceria com o César do Aliena Mundi, entre muitas coisas, canais que recomendo. E também vai estar o link do meu outro canal, Viajando no Tempo, no plano físico e também no plano astral. Um canal onde eu vou para elevar a minha espiritualidade. E convido vocês a participarem comigo lá. Lembrando que lá não se fala de religião, apenas de elevação de espiritualidade, tá bom? Agora, eu quero agradecer a todos os canais parceiros que me ajudam nessa aventura fantástica que é o YouTube. Quero agradecer a todos os grupos e páginas do Facebook que me ajudam na divulgação e até na criação do meu trabalho. E principalmente agradecer a quem? Vocês, meus inscritos, meus aterrorizados. Pois sem vocês não teria o canal, não existiria Angel Black Contos de Terror. Muito obrigado mesmo. Ai, que gostoso o barulhinho de chuva. Adoro. Então, e logo teremos live. Eu ia fazer essa semana, mas não deu, tive visitas, tá? Bom, vou parando por aqui, mas deixando com vocês o meu coração, onde vocês moram e não pagam aluguel, pois ele já é de vocês. Boa noite, meus aterrorizados, e tenham bons sonhos. Amo vocês demais. Fui!